Que a bênção de Deus Pai, de Deus Filho e de Deus Espírito Santo esteja contigo e com toda a tua família. Que Jesus Cristo esteja à nossa frente, na nossa retaguarda, à nossa direita e à nossa esquerda. E que o sangue de Jesus cubra a nossa vida, a nossa família de norte a sul e de leste a oeste, e profetizamos sabedoria. Senhor, dá-nos sabedoria, direção, prosperidade, avanço, favor, a tua voz. E também oramos pela salvação de todos os da nossa casa. Que todos tenham uma experiência com Jesus Cristo. Que todos aqueles, ó Deus, que entraram nesta oração, que fizeram este propósito, sejam tocados por ti e que toda a sua casa seja tocada também. Cada pessoa que se está colocando na brecha a favor da sua família, a favor do seu lar, eu te peço, Pai, abençoa e fortalece essa pessoa. E nós oramos em nome de Jesus declarando, Pai, que este mês será uma grande bênção. Este mês será um mês de descobertas, onde entraremos nas promessas que o Senhor tem para a nossa vida. Este mês será o mês de novas conexões, será o mês de oportunidades, será o mês em que o Senhor trará à memória pessoas que cruzaram o nosso caminho e essas pessoas nos abençoarão. Declaramos em nome de Jesus a proteção de Deus e que todo tipo de emaranhados, de confusão, de conflito seja visitado agora pelo poder e ação do Espírito Santo. Desfaz as ataduras, Pai, desfaz contrariedades, as existências do mal, e nós pedimos a tua bênção em nome de Jesus Cristo. Glória a Deus. Que Deus te abençoe, que Deus abençoe a tua casa e que Deus abençoe também toda a tua família. Quero compartilhar uma palavra contigo que está em Gênesis capítulo 13, versículos 14 e 15. Diz assim: Levanta agora os teus olhos e olha desde o lugar onde estás para o norte, o sul, o oriente e o ocidente. Porque toda esta terra que vês, eu te darei a ti e à tua descendência para sempre. Deus não mostra o que vais passar, mas sim aonde vais chegar. Olha que tremendo isso. Deus não mostra o que vais passar, mas sim mostra onde vais chegar. O Senhor disse a Abraão: olha para o norte, olha para o sul, olha para o ocidente, olha para o oriente, olha para todos esses lados. Eu te darei tudo, Abraão. Eu vou te abençoar com tudo, Abraão. Vais ser abençoado. Mas Deus não falou a Abraão dos problemas que ia ter com Ló, dos problemas que ia ter com Abimeleque, nem dos problemas que ia ter com Agar, com Ismael e de tantas outras coisas que aconteceram na sua vida. Então, quando Deus nos dá uma promessa, Ele nos revela o futuro. Ele diz o que vai fazer, o que vai realizar, as coisas tremendas que podem acontecer na nossa vida. Mas não nos fala do processo. Lembras-te de José? José recebeu um sonho da parte de Deus, e o sonho que ele teve foi que o seu feixe se levantava no campo, e os feixes dos seus irmãos também se levantavam, mas inclinavam-se diante dele e o rodeavam. Nesse sonho havia uma promessa de Deus de que ele governaria sobre os seus irmãos, que prosperaria mais do que eles, que Deus o colocaria como cabeça. E José pensou: a minha vida está feita. A minha vida será maravilhosa. Algo semelhante ao que aconteceu com Abraão. O Senhor prometeu-lhe coisas tão lindas, tão maravilhosas. E com José não foi diferente. Só que, quando começou a caminhar em direção ao cumprimento da promessa, vieram os problemas, os desafios, os processos. Olha tudo o que José passou. Foi vendido pelos seus irmãos como escravo.
Depois acabou trabalhando numa fazenda. Ali foi injustamente acusado pela mulher e foi parar na prisão. Só depois, mais à frente, pôde assumir o que Deus tinha dito, o que Deus lhe tinha revelado. Por que Deus faz estas coisas? Por que não nos diz o passo a passo do caminho? Por que não nos revela o processo? Por que não nos fala de tudo o que teremos de enfrentar? Do que teremos de renunciar, das pessoas com quem teremos problemas? Por que Deus não revela essa parte? Sabes por quê? Porque Ele quer que tenhamos sempre os olhos postos no futuro, sempre na imagem que nos mostrou. Isso foi o que susteve Abraão na sua fé. Isso foi o que manteve José firme. A promessa é o que nos ajuda a atravessar os vales, a superar os processos, a vencer os dias difíceis, os dias em que pensamos que já não aguentamos mais. A promessa de Deus é alento para ti. Tem força, tem um ânimo especial. Está carregada do favor e do poder de Deus para te suster nos tempos de dificuldade. Por isso, se Deus te deu uma promessa e não te mostrou o processo, fica em paz. É assim que Ele obra. Esse é o modo de Deus para que não desesperes. Eu ponho-me a pensar, se Deus me tivesse mostrado tudo o que ia acontecer, todos os desafios, as traições, as noites de choro, as privações e tantas outras coisas, será que teria aceitado o chamado? Ou talvez tivesse escolhido outro caminho? A maioria diria, não, eu teria aceitado igual. Mas se Deus nos mostrasse cada detalhe, talvez não aceitássemos da mesma maneira. Devemos entender que se Deus te disse que vai restaurar o teu casamento, isso não significa que não terás noites de choro, que não terás de dobrar os joelhos e clamar, que não terás de buscar sabedoria, conselho ou períodos mais longos de oração. A promessa é magnífica, extraordinária, mas depois vem o processo e se tens a promessa, agarra-te a ela, porque ela te ajudará a atravessar o processo. É por isso que a Bíblia diz, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estarás comigo. A promessa de Deus aponta para onde vais chegar. Não é onde já chegaste, mas para onde vais chegar. E chegarás se não desistires. Deus fala do prêmio, da conquista, do futuro, do que tem reservado para ti. Mas agora deves manter os olhos no que Ele te prometeu, no prêmio. É igual com a nossa salvação. Já somos salvos por Jesus. Mas, quando receberemos a plenitude desse prêmio? Quando partirmos deste mundo. É por isso que dizemos não ao pecado, não ao que tenta desviar-nos, porque anelamos que quando o Senhor nos chamar, possamos aceder à eternidade e desfrutar de tudo o que prometeu. Já somos salvos, mas só desfrutaremos da plenitude no final. Por isso, os nossos olhos devem estar na promessa. E qual é a promessa que Deus tem para ti? Conheces essas promessas? Por isso é tão importante ler a Bíblia. Ali estão as promessas de Deus. Que profecias recebeste da parte dele? Que sonhos proféticos tiveste? Tudo isso deve ser o teu combustível nos momentos de vale, de dificuldade, para que não desistas, mas que permaneças firme, crendo que Deus tem boas promessas para a tua vida e que o que hoje atravessas passará por completo, porque Deus está contigo. Aquele que te deu a promessa também está contigo. Escreve isto nos comentários. Quem me deu a promessa também está comigo. Que palavra tão formosa!
Esta é a palavra para a tua vida. Tu crês nela? Se crês nesta palavra profética, declara: eu creio. Agora quero declarar o Salmo 91, diz assim: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor: Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas, e debaixo das suas asas te confiarás. A sua verdade será o teu escudo e broquel. Não terás medo do terror de noite, nem da seta que voa de dia, nem da peste que anda na escuridão, nem da mortandade que assola ao meio-dia. 1000 cairão ao teu lado, e 10.000 à tua direita, mas não chegará a ti. Somente com os teus olhos contemplarás, e verás a recompensa dos ímpios. Porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio. No Altíssimo fizeste a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda. Porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropeces com o teu pé em pedra. Pisarás o leão e a cobra, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente. Porquanto tão encarecidamente me amou, também eu o livrarei, pô-lo-ei em retiro alto, porque conheceu o meu nome. Ele me invocará, e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, dela o retirarei e o glorificarei. Farta-lo-ei com longura de dias, e lhe mostrarei a minha salvação. Eu quero agora orar por ti. Quero apresentar a tua vida e a tua casa diante de Deus, em nome de Jesus. E eu creio que o nosso Deus está operando. Estamos pedindo sabedoria ao Senhor. Então, escreve aqui nos comentários: Senhor, dá-nos sabedoria, dá-nos direção. Amém. Vamos orar. Senhor Deus e Pai, apresento diante de Ti agora cada pessoa que humildemente está pedindo sabedoria, que está pedindo direção, como está escrito na Tua palavra: humilhai-vos debaixo da potente mão de Deus, para que Ele vos exalte a seu tempo. Toda pessoa que entrou aqui nesta oração, que está pedindo direção, que está pedindo sabedoria, que está pedindo que o Senhor mostre o caminho, revela, Pai, esse caminho, abre os seus ouvidos espirituais, abre a sua visão para que possam ver em nome de Jesus. Revela-te, Pai, revela o caminho aos teus filhos que estão clamando aqui, e como diz a tua palavra, ao que clama tu respondes. Em nome de Jesus, também oro por aquele que está enfermo fisicamente, emocionalmente, por aquele que está lutando contra o câncer, contra a depressão, contra algo mal no seu corpo físico, uma alergia, uma dor, um problema nas pernas. Oro agora pelo milagre de Deus. Jesus, Tu és Deus de maravilhas, e a Tua palavra diz que imporíamos as mãos sobre os enfermos e eles sarariam. Que esta pessoa seja curada agora. Que o milagre de Deus a toque, que toda enfermidade, toda dor, todo mal vá embora. Oramos por uma restauração total e completa. Jesus, toca-os com o Teu poder agora. Cada pessoa que está orando junto conosco, toca-os com o Teu poder. Também oro para que nessa casa entre a saúde, para que entre a presença de Jesus Cristo, para que a luz de Deus ilumine a sala, os quartos, cada lugar. Oro também, Senhor, se há coisas ocultas que esta pessoa desconhece, que podem estar travando a sua vida, ou pessoas erradas que entraram no seu caminho e a estão freando, que o Senhor o revele. Oro para que as máscaras caiam,
e que a tua verdade ilumine cada espaço, cada canto da sua vida, em nome de Jesus Cristo. Senhor, derrama do teu favor, derrama da tua graça. É o que te peço, Pai. Toca-os com o teu poder em nome de Jesus. Que a bênção de Deus Pai, de Deus Filho e de Deus Espírito Santo esteja contigo e com toda a tua família. Que Jesus Cristo esteja à nossa frente, na nossa retaguarda, à nossa direita e à nossa esquerda. E que o sangue de Jesus cubra a nossa vida, a nossa família de norte a sul e de leste a oeste. E profetizamos sabedoria. Senhor, dá-nos sabedoria, direção, prosperidade, avanço, favor, a tua voz. E também oramos pela salvação de todos os da nossa casa. Que todos tenham uma experiência com Jesus Cristo. Que todos aqueles, ó Deus, que entraram nesta oração, que fizeram este propósito, sejam tocados por Ti e que toda a sua casa seja tocada também. Cada pessoa que se está colocando na brecha a favor da sua família, a favor do seu lar, eu te peço, Pai, abençoa e fortalece essa pessoa. E nós oramos em nome de Jesus declarando, Pai, que este mês será uma grande bênção. Este mês será um mês de descobertas, onde entraremos nas promessas que o Senhor tem para a nossa vida. Este mês será o mês de novas conexões, será o mês de oportunidades, será o mês em que o Senhor trará à memória pessoas que cruzaram o nosso caminho, e essas pessoas nos abençoarão. Declaramos em nome de Jesus a proteção de Deus e que todo tipo de emaranhados, de confusão, de conflito, seja visitado agora pelo poder e ação do Espírito Santo. Desfaz as ataduras, Pai, desfaz contrariedades, as existências do mal, e nós pedimos a Tua bênção em nome de Jesus Cristo. Glória a Deus. Que Deus te abençoe, que Deus abençoe a tua casa e que Deus abençoe também toda a tua família. Quero compartilhar uma palavra contigo que está em Gênesis capítulo 13, versículos 14 e 15. Diz assim: Levanta agora os teus olhos e olha desde o lugar onde estás, para o norte, o sul, o oriente e o ocidente. Porque toda esta terra que vês, eu te darei a ti e à tua descendência para sempre. Deus não mostra o que vais passar, mas sim aonde vais chegar. Olha que tremendo isso. Deus não mostra o que vais passar, mas sim mostra onde vais chegar. O Senhor disse a Abraão: olha para o norte, olha para o sul, olha para o ocidente, olha para o oriente, olha para todos esses lados. Eu te darei tudo, Abraão. Eu vou te abençoar com tudo, Abraão. Vais ser abençoado. Mas Deus não falou a Abraão dos problemas que ia ter com Ló, dos problemas que ia ter com Abimeleque, nem dos problemas que ia ter com Agar, com Ismael e de tantas outras coisas que aconteceram na sua vida. Então, quando Deus nos dá uma promessa, Ele nos revela o futuro. Ele diz o que vai fazer, o que vai realizar, as coisas tremendas que podem acontecer na nossa vida. Mas não nos fala do processo. Lembras-te de José? José recebeu um sonho da parte de Deus, e o sonho que ele teve foi que o seu feixe se levantava no campo, e os feixes dos seus irmãos também se levantavam, mas inclinavam-se diante dele e o rodeavam. Nesse sonho havia uma promessa de Deus de que ele governaria sobre os seus irmãos, que prosperaria mais do que eles, que Deus o colocaria como cabeça. E José pensou: a minha vida está feita. A minha vida será maravilhosa. Algo semelhante ao que aconteceu com Abraão.
O Senhor prometeu-lhe coisas tão lindas, tão maravilhosas. E com José não foi diferente. Só que quando começou a caminhar em direção ao cumprimento da promessa, vieram os problemas, os desafios, os processos. Olha tudo o que José passou. Foi vendido pelos seus irmãos como escravo. Depois acabou trabalhando numa fazenda. Ali foi injustamente acusado pela mulher e foi parar na prisão. Só depois, mais à frente, pôde assumir o que Deus tinha dito, o que Deus lhe tinha revelado. Por que Deus faz estas coisas? Por que não nos diz o passo a passo do caminho? Por que não nos revela o processo? Por que não nos fala de tudo o que teremos de enfrentar? Do que teremos de renunciar, das pessoas com quem teremos problemas? Por que Deus não revela essa parte? Sabes por quê? Porque Ele quer que tenhamos sempre os olhos postos no futuro, sempre na imagem que nos mostrou. Isso foi o que susteve Abraão na sua fé. Isso foi o que manteve José firme. A promessa. A promessa é o que nos ajuda a atravessar os vales, a superar os processos, a vencer os dias difíceis, os dias em que pensamos que já não aguentamos mais. A promessa de Deus é alento para ti. Tem força, tem um ânimo especial. Está carregada do favor e do poder de Deus para te suster nos tempos de dificuldade. Por isso, se Deus te deu uma promessa e não te mostrou o processo, fica em paz. É assim que Ele obra. Esse é o modo de Deus para que não desesperes. Eu ponho-me a pensar, se Deus me tivesse mostrado tudo o que ia acontecer, todos os desafios, as traições, as noites de choro, as privações e tantas outras coisas, será que teria aceitado o chamado? Ou talvez tivesse escolhido outro caminho? A maioria diria, não, eu teria aceitado igual. Mas, se Deus nos mostrasse cada detalhe, talvez não aceitássemos da mesma maneira. Devemos entender que se Deus te disse que vai restaurar o teu casamento, isso não significa que não terás noites de choro, que não terás de dobrar os joelhos e clamar, que não terás de buscar sabedoria, conselho ou períodos mais longos de oração. A promessa é magnífica, extraordinária, mas depois vem o processo e se tens a promessa, agarra-te a ela, porque ela te ajudará a atravessar o processo. É por isso que a Bíblia diz, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estarás comigo. A promessa de Deus aponta para onde vais chegar. Não é onde já chegaste, mas para onde vais chegar. E chegarás se não desistires. Deus fala do prêmio, da conquista, do futuro, do que tem reservado para ti. Mas agora deves manter os olhos no que Ele te prometeu, no prêmio. É igual com a nossa salvação. Já somos salvos por Jesus. Mas quando receberemos a plenitude desse prêmio? Quando partirmos deste mundo. É por isso que dizemos não ao pecado, não ao que tenta desviar-nos, porque anelamos que quando o Senhor nos chamar, possamos aceder à eternidade e desfrutar de tudo o que prometeu. Já somos salvos, mas só desfrutaremos da plenitude no final. Por isso, os nossos olhos devem estar na promessa. E qual é a promessa que Deus tem para ti? Conheces essas promessas? Por isso é tão importante ler a Bíblia. Ali estão as promessas de Deus. Que profecias recebeste da parte dele? Que sonhos proféticos tiveste? Tudo isso deve ser o teu combustível nos momentos de vale, de dificuldade, para que não desistas
mas que permaneças firme, crendo que Deus tem boas promessas para a tua vida e que o que hoje atravessas passará por completo, porque Deus está contigo. Aquele que te deu a promessa também está contigo. Escreve isto nos comentários. Quem me deu a promessa também está comigo. Que palavra tão formosa! Esta é a palavra para a tua vida. Tu crês nela? Se crês nesta palavra profética, declara: eu creio. Agora quero declarar o Salmo 91, diz assim: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor: Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas, e debaixo das suas asas te confiarás. A sua verdade será o teu escudo e broquel. Não terás medo do terror de noite, nem da seta que voa de dia, nem da peste que anda na escuridão, nem da mortandade que assola ao meio-dia. 1000 cairão ao teu lado, e 10.000 à tua direita, mas não chegará a ti. Somente com os teus olhos contemplarás, e verás a recompensa dos ímpios. Porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio. No Altíssimo fizeste a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda. Porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropeces com o teu pé em pedra. Pisarás o leão e a cobra, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente. Porquanto tão encarecidamente me amou, também eu o livrarei, pô-lo-ei em retiro alto, porque conheceu o meu nome. Ele me invocará, e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, dela o retirarei e o glorificarei. Farta-lo-ei com longura de dias, e lhe mostrarei a minha salvação. Eu quero agora orar por ti. Quero apresentar a tua vida e a tua casa diante de Deus, em nome de Jesus. E eu creio que o nosso Deus está operando. Estamos pedindo sabedoria ao Senhor. Então, escreve aqui nos comentários: Senhor, dá-nos sabedoria, dá-nos direção. Amém? Vamos orar. Senhor Deus e Pai, apresento diante de Ti agora cada pessoa que humildemente está pedindo sabedoria, que está pedindo direção, como está escrito na Tua palavra. Humilhai-vos debaixo da potente mão de Deus, para que Ele vos exalte a seu tempo. Toda pessoa que entrou aqui nesta oração, que está pedindo direção, que está pedindo sabedoria, que está pedindo que o Senhor mostre o caminho, revela, Pai, esse caminho, abre os seus ouvidos espirituais, abre a sua visão, para que possam ver em nome de Jesus. Revela-te, Pai. Revela o caminho aos teus filhos que estão clamando aqui, e como diz a tua palavra, ao que clama tu respondes. Em nome de Jesus, também oro por aquele que está enfermo fisicamente, emocionalmente, por aquele que está lutando contra o câncer, contra a depressão, contra algo mal no seu corpo físico, uma alergia, uma dor, um problema nas pernas. Oro agora pelo milagre de Deus. Jesus, Tu és Deus de maravilhas, e a Tua palavra diz que imporíamos as mãos sobre os enfermos e eles sarariam. Que esta pessoa seja curada agora. Que o milagre de Deus a toque, que toda enfermidade, toda dor, todo mal vá embora. Oramos por uma restauração total e completa. Jesus, toca-os com o Teu poder agora. Cada pessoa que está orando junto conosco, toca-os com o Teu poder.
Também oro para que nessa casa entre a saúde, para que entre a presença de Jesus Cristo, para que a luz de Deus ilumine a sala, os quartos, cada lugar. Oro também, Senhor, se há coisas ocultas que esta pessoa desconhece, que podem estar travando a sua vida, ou pessoas erradas que entraram no seu caminho e a estão freando, que o Senhor o revele. Oro para que as máscaras caiam e que a tua verdade ilumine cada espaço, cada canto da sua vida em nome de Jesus Cristo. Senhor, derrama do teu favor, derrama da tua graça. É o que te peço, Pai. Toca-os com o teu poder em nome de Jesus. Que a bênção de Deus Pai, de Deus Filho e de Deus Espírito Santo esteja contigo e com toda a tua família. Que Jesus Cristo esteja à nossa frente, na nossa retaguarda, à nossa direita e à nossa esquerda. E que o sangue de Jesus cubra a nossa vida, a nossa família de norte a sul e de leste a oeste. E profetizamos sabedoria. Senhor, dá-nos sabedoria, direção, prosperidade, avanço, favor, a tua voz. E também oramos pela salvação de todos os da nossa casa. Que todos tenham uma experiência com Jesus Cristo. Que a bênção de Deus Pai, de Deus Filho e de Deus Espírito Santo esteja contigo e com toda a tua família. Que Jesus Cristo esteja à nossa frente, na nossa retaguarda, à nossa direita e à nossa esquerda. E que o sangue de Jesus cubra a nossa vida, a nossa família de norte a sul e de leste a oeste, e profetizamos sabedoria. Senhor, dá-nos sabedoria, direção, prosperidade, avanço, favor, a tua voz. E também oramos pela salvação de todos os da nossa casa. Que todos tenham uma experiência com Jesus Cristo. Que todos aqueles, ó Deus, que entraram nesta oração, que fizeram este propósito, sejam tocados por ti e que toda a sua casa seja tocada também. Cada pessoa que se está colocando na brecha a favor da sua família, a favor do seu lar, eu te peço, Pai, abençoa e fortalece essa pessoa. E nós oramos em nome de Jesus declarando, Pai, que este mês será uma grande bênção. Este mês será um mês de descobertas, onde entraremos nas promessas que o Senhor tem para a nossa vida. Este mês será o mês de novas conexões, será o mês de oportunidades, será o mês em que o Senhor trará à memória pessoas que cruzaram o nosso caminho e essas pessoas nos abençoarão. Declaramos em nome de Jesus a proteção de Deus e que todo tipo de emaranhados, de confusão, de conflito seja visitado agora pelo poder e ação do Espírito Santo. Desfaz as ataduras, Pai, desfaz contrariedades, as existências do mal, e nós pedimos a tua bênção em nome de Jesus Cristo. Glória a Deus. Que Deus te abençoe. Que Deus abençoe a tua casa e que Deus abençoe também toda a tua família. Quero compartilhar uma palavra contigo que está em Gênesis capítulo 13, versículos 14 e 15. Diz assim: Levanta agora os teus olhos e olha desde o lugar onde estás para o norte, o sul, o oriente e o ocidente. Porque toda esta terra que vês, eu te darei a ti e à tua descendência para sempre. Deus não mostra o que vais passar, mas sim aonde vais chegar. Olha que tremendo isso. Deus não mostra o que vais passar, mas sim mostra onde vais chegar. O Senhor disse a Abraão: olha para o norte, olha para o sul, olha para o ocidente, olha para o oriente, olha para todos esses lados. Eu te darei tudo, Abraão. Eu vou te abençoar com tudo, Abraão. Vais ser abençoado.
Mas Deus não falou a Abraão dos problemas que ia ter com Ló, dos problemas que ia ter com Abimeleque, nem dos problemas que ia ter com Agar, com Ismael e de tantas outras coisas que aconteceram na sua vida. Então, quando Deus nos dá uma promessa, Ele nos revela o futuro. Ele diz o que vai fazer, o que vai realizar, as coisas tremendas que podem acontecer na nossa vida. Mas não nos fala do processo. Lembras-te de José? José recebeu um sonho da parte de Deus, e o sonho que ele teve foi que o seu feixe se levantava no campo, e os feixes dos seus irmãos também se levantavam, mas inclinavam-se diante dele e o rodeavam. Nesse sonho havia uma promessa de Deus de que ele governaria sobre os seus irmãos, que prosperaria mais do que eles, que Deus o colocaria como cabeça. E José pensou: a minha vida está feita. A minha vida será maravilhosa. Algo semelhante ao que aconteceu com Abraão. O Senhor prometeu-lhe coisas tão lindas, tão maravilhosas. E com José não foi diferente. Só que, quando começou a caminhar em direção ao cumprimento da promessa, vieram os problemas, os desafios, os processos. Olha tudo o que José passou. Foi vendido pelos seus irmãos como escravo. Depois acabou trabalhando numa fazenda. Ali foi injustamente acusado pela mulher e foi parar na prisão. Só depois, mais à frente, pôde assumir o que Deus tinha dito, o que Deus lhe tinha revelado. Por que Deus faz estas coisas? Por que não nos diz o passo a passo do caminho? Por que não nos revela o processo? Por que não nos fala de tudo o que teremos de enfrentar? Do que teremos de renunciar, das pessoas com quem teremos problemas? Por que Deus não revela essa parte? Sabes por quê? Porque Ele quer que tenhamos sempre os olhos postos no futuro, sempre na imagem que nos mostrou. Isso foi o que susteve Abraão na sua fé. Isso foi o que manteve José firme. A promessa é o que nos ajuda a atravessar os vales, a superar os processos, a vencer os dias difíceis, os dias em que pensamos que já não aguentamos mais. A promessa de Deus é alento para ti. Tem força, tem um ânimo especial. Está carregada do favor e do poder de Deus para te suster nos tempos de dificuldade. Por isso, se Deus te deu uma promessa e não te mostrou o processo, fica em paz. É assim que Ele obra. Esse é o modo de Deus para que não desesperes. Eu ponho-me a pensar, se Deus me tivesse mostrado tudo o que ia acontecer, todos os desafios, as traições, as noites de choro, as privações e tantas outras coisas, será que teria aceitado o chamado? Ou talvez tivesse escolhido outro caminho? A maioria diria: não, eu teria aceitado igual. Mas se Deus nos mostrasse cada detalhe, talvez não aceitássemos da mesma maneira. Devemos entender que se Deus te disse que vai restaurar o teu casamento, isso não significa que não terás noites de choro, que não terás de dobrar os joelhos e clamar, que não terás de buscar sabedoria, conselho ou períodos mais longos de oração. A promessa é magnífica, extraordinária, mas depois vem o processo e se tens a promessa, agarra-te a ela, porque ela te ajudará a atravessar o processo. É por isso que a Bíblia diz: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estarás comigo. A promessa de Deus aponta para onde vais chegar. Não é onde já chegaste, mas para onde vais chegar. E chegarás se não desistires. Deus fala do prêmio, da conquista, do futuro, do que tem reservado para ti.
Mas agora deves manter os olhos no que ele te prometeu, no prêmio. É igual com a nossa salvação. Já somos salvos por Jesus. Mas, quando receberemos a plenitude desse prêmio? Quando partirmos deste mundo. É por isso que dizemos não ao pecado, não ao que tenta desviar-nos, porque anelamos que quando o Senhor nos chamar, possamos aceder à eternidade e desfrutar de tudo o que prometeu. Já somos salvos, mas só desfrutaremos da plenitude no final. Por isso, os nossos olhos devem estar na promessa. E qual é a promessa que Deus tem para ti? Conheces essas promessas? Por isso é tão importante ler a Bíblia. Ali estão as promessas de Deus. Que profecias recebeste da parte dele? Que sonhos proféticos tiveste? Tudo isso deve ser o teu combustível nos momentos de vale, de dificuldade, para que não desistas, mas que permaneças firme, crendo que Deus tem boas promessas para a tua vida e que o que hoje atravessas passará por completo, porque Deus está contigo. Aquele que te deu a promessa também está contigo. Escreve isto nos comentários. Quem me deu a promessa também está comigo. Que palavra tão formosa! Esta é a palavra para a tua vida. Tu crês nela? Se crês nesta palavra profética, declara: eu creio. Agora quero declarar o Salmo 91, diz assim: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor: Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas, e debaixo das suas asas te confiarás. A sua verdade será o teu escudo e broquel. Não terás medo do terror de noite, nem da seta que voa de dia, nem da peste que anda na escuridão, nem da mortandade que assola ao meio-dia. 1000 cairão ao teu lado, e 10.000 à tua direita, mas não chegará a ti. Somente com os teus olhos contemplarás, e verás a recompensa dos ímpios. Porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio. No Altíssimo fizeste a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda. Porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropeces com o teu pé em pedra. Pisarás o leão e a cobra, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente. Porquanto tão encarecidamente me amou, também eu o livrarei, pô-lo-ei em retiro alto, porque conheceu o meu nome. Ele me invocará, e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, dela o retirarei e o glorificarei. Farta-lo-ei com longura de dias, e lhe mostrarei a minha salvação. Eu quero agora orar por ti. Quero apresentar a tua vida e a tua casa diante de Deus, em nome de Jesus. E eu creio que o nosso Deus está operando. Estamos pedindo sabedoria ao Senhor. Então, escreve aqui nos comentários: Senhor, dá-nos sabedoria, dá-nos direção. Amém. Vamos orar. Senhor Deus e Pai, apresento diante de Ti agora cada pessoa que humildemente está pedindo sabedoria, que está pedindo direção, como está escrito na Tua palavra: humilhai-vos debaixo da potente mão de Deus, para que Ele vos exalte a seu tempo. Toda pessoa que entrou aqui nesta oração, que está pedindo direção, que está pedindo sabedoria, que está pedindo que o Senhor mostre o caminho, revela, Pai, esse caminho, abre os seus ouvidos espirituais,
abre a sua visão para que possam ver em nome de Jesus. Revela-te, Pai, revela o caminho aos teus filhos que estão clamando aqui, e como diz a tua palavra, ao que clama tu respondes. Em nome de Jesus, também oro por aquele que está enfermo fisicamente, emocionalmente, por aquele que está lutando contra o câncer, contra a depressão, contra algo mal no seu corpo físico, uma alergia, uma dor, um problema nas pernas. Oro agora pelo milagre de Deus. Jesus, tu és Deus de maravilhas, e a tua palavra diz que imporíamos as mãos sobre os enfermos e eles sarariam. Que esta pessoa seja curada agora. Que o milagre de Deus a toque, que toda enfermidade, toda dor, todo mal vá embora. Oramos por uma restauração total e completa. Jesus, toca-os com o teu poder agora. Cada pessoa que está orando junto conosco, toca-os com o teu poder. Também oro para que nessa casa entre a saúde, para que entre a presença de Jesus Cristo, para que a luz de Deus ilumine a sala, os quartos, cada lugar. Oro também, Senhor, se há coisas ocultas que esta pessoa desconhece, que podem estar travando a sua vida, ou pessoas erradas que entraram no seu caminho e a estão freando, que o Senhor o revele. Oro para que as máscaras caiam e que a tua verdade ilumine cada espaço, cada canto da sua vida, em nome de Jesus Cristo. Senhor, derrama do teu favor, derrama da tua graça. É o que te peço, Pai. Toca-os com o teu poder em nome de Jesus. Que a bênção de Deus Pai, de Deus Filho e de Deus Espírito Santo esteja contigo e com toda a tua família. Que Jesus Cristo esteja à nossa frente, na nossa retaguarda, à nossa direita e à nossa esquerda. E que o sangue de Jesus cubra a nossa vida, a nossa família de norte a sul e de leste a oeste, e profetizamos sabedoria. Senhor, dá-nos sabedoria, direção, prosperidade, avanço, favor, a tua voz. E também oramos pela salvação de todos os da nossa casa. Que todos tenham uma experiência com Jesus Cristo. Que todos aqueles, ó Deus, que entraram nesta oração, que fizeram este propósito, sejam tocados por Ti e que toda a sua casa seja tocada também. Cada pessoa que se está colocando na brecha a favor da sua família, a favor do seu lar, eu te peço, Pai, abençoa e fortalece essa pessoa. E nós oramos em nome de Jesus declarando, Pai, que este mês será uma grande bênção. Este mês será um mês de descobertas, onde entraremos nas promessas que o Senhor tem para a nossa vida. Este mês será o mês de novas conexões, será o mês de oportunidades, será o mês em que o Senhor trará à memória pessoas que cruzaram o nosso caminho, e essas pessoas nos abençoarão. Declaramos em nome de Jesus a proteção de Deus, e que todo tipo de emaranhados, de confusão, de conflito, seja visitado agora pelo poder e ação do Espírito Santo. Desfaz as ataduras, Pai, desfaz contrariedades, as existências do mal, e nós pedimos a Tua bênção em nome de Jesus Cristo. Glória a Deus. Que Deus te abençoe, que Deus abençoe a tua casa, e que Deus abençoe também toda a tua família. Quero compartilhar uma palavra contigo que está em Gênesis capítulo 13, versículos 14 e 15. Diz assim: Levanta agora os teus olhos e olha desde o lugar onde estás, para o norte, o sul, o oriente e o ocidente. Porque toda esta terra que vês, eu te darei a ti e à tua descendência para sempre. Deus não mostra o que vais passar, mas sim aonde vais chegar. Olha que tremendo isso. Deus não mostra o que vais passar,
mas sim mostra onde vais chegar. O Senhor disse a Abraão: olha para o norte, olha para o sul, olha para o ocidente, olha para o oriente, olha para todos esses lados. Eu te darei tudo, Abraão. Eu vou te abençoar com tudo, Abraão. Vais ser abençoado. Mas Deus não falou a Abraão dos problemas que ia ter com Ló, dos problemas que ia ter com Abimeleque, nem dos problemas que ia ter com Agar, com Ismael e de tantas outras coisas que aconteceram na sua vida. Então, quando Deus nos dá uma promessa, Ele nos revela o futuro. Ele diz o que vai fazer, o que vai realizar, as coisas tremendas que podem acontecer na nossa vida. Mas não nos fala do processo. Lembras-te de José? José recebeu um sonho da parte de Deus, e o sonho que ele teve foi que o seu feixe se levantava no campo, e os feixes dos seus irmãos também se levantavam, mas inclinavam-se diante dele e o rodeavam. Nesse sonho havia uma promessa de Deus de que ele governaria sobre os seus irmãos, que prosperaria mais do que eles, que Deus o colocaria como cabeça. E José pensou: a minha vida está feita. A minha vida será maravilhosa. Algo semelhante ao que aconteceu com Abraão. O Senhor prometeu-lhe coisas tão lindas, tão maravilhosas. E com José não foi diferente. Só que quando começou a caminhar em direção ao cumprimento da promessa, vieram os problemas, os desafios, os processos. Olha tudo o que José passou. Foi vendido pelos seus irmãos como escravo. Depois acabou trabalhando numa fazenda. Ali foi injustamente acusado pela mulher e foi parar na prisão. Só depois, mais à frente, pôde assumir o que Deus tinha dito, o que Deus lhe tinha revelado. Por que Deus faz estas coisas? Por que não nos diz o passo a passo do caminho? Por que não nos revela o processo? Por que não nos fala de tudo o que teremos de enfrentar? Do que teremos de renunciar? Das pessoas com quem teremos problemas? Por que Deus não revela essa parte? Sabes por quê? Porque Ele quer que tenhamos sempre os olhos postos no futuro, sempre na imagem que nos mostrou. Isso foi o que susteve Abraão na sua fé. Isso foi o que manteve José firme. A promessa. A promessa é o que nos ajuda a atravessar os vales, a superar os processos, a vencer os dias difíceis, os dias em que pensamos que já não aguentamos mais. A promessa de Deus é alento para ti. Tem força, tem um ânimo especial. Está carregada do favor e do poder de Deus para te suster nos tempos de dificuldade. Por isso, se Deus te deu uma promessa e não te mostrou o processo, fica em paz. É assim que Ele obra. Esse é o modo de Deus para que não desesperes. Eu ponho-me a pensar, se Deus me tivesse mostrado tudo o que ia acontecer, todos os desafios, as traições, as noites de choro, as privações e tantas outras coisas, será que teria aceitado o chamado? Ou talvez tivesse escolhido outro caminho? A maioria diria, não, eu teria aceitado igual. Mas, se Deus nos mostrasse cada detalhe, talvez não aceitássemos da mesma maneira. Devemos entender que se Deus te disse que vai restaurar o teu casamento, isso não significa que não terás noites de choro, que não terás de dobrar os joelhos e clamar, que não terás de buscar sabedoria, conselho ou períodos mais longos de oração. A promessa é magnífica, extraordinária, mas depois vem o processo e se tens a promessa, agarra-te a ela, porque ela te ajudará a atravessar o processo. É por isso que a Bíblia diz, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum,
porque tu estarás comigo. A promessa de Deus aponta para onde vais chegar. Não é onde já chegaste, mas para onde vais chegar. E chegarás se não desistires. Deus fala do prêmio, da conquista, do futuro, do que tem reservado para ti. Mas agora deves manter os olhos no que Ele te prometeu, no prêmio. É igual com a nossa salvação. Já somos salvos por Jesus. Mas quando receberemos a plenitude desse prêmio? Quando partirmos deste mundo. É por isso que dizemos não ao pecado, não ao que tenta desviar-nos, porque anelamos que quando o Senhor nos chamar, possamos aceder à eternidade e desfrutar de tudo o que prometeu. Já somos salvos, mas só desfrutaremos da plenitude no final. Por isso, os nossos olhos devem estar na promessa. E qual é a promessa que Deus tem para ti? Conheces essas promessas? Por isso é tão importante ler a Bíblia. Ali estão as promessas de Deus. Que profecias recebeste da parte dele? Que sonhos proféticos tiveste? Tudo isso deve ser o teu combustível nos momentos de vale, de dificuldade, para que não desistas, mas que permaneças firme, crendo que Deus tem boas promessas para a tua vida e que o que hoje atravessas passará por completo, porque Deus está contigo. Aquele que te deu a promessa também está contigo. Escreve isto nos comentários. Quem me deu a promessa também está comigo. Que palavra tão formosa! Esta é a palavra para a tua vida. Tu crês nela? Se crês nesta palavra profética, declara: eu creio. Agora quero declarar o Salmo 91, diz assim: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor: Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas, e debaixo das suas asas te confiarás. A sua verdade será o teu escudo e broquel. Não terás medo do terror de noite, nem da seta que voa de dia, nem da peste que anda na escuridão, nem da mortandade que assola ao meio-dia. 1000 cairão ao teu lado, e 10.000 à tua direita, mas não chegará a ti. Somente com os teus olhos contemplarás, e verás a recompensa dos ímpios. Porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio. No Altíssimo fizeste a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda. Porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropeces com o teu pé em pedra. Pisarás o leão e a cobra, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente. Porquanto tão encarecidamente me amou, também eu o livrarei, pô-lo-ei em retiro alto, porque conheceu o meu nome. Ele me invocará, e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, dela o retirarei, e o glorificarei. Farta-lo-ei com longura de dias, e lhe mostrarei a minha salvação. Eu quero agora orar por ti. Quero apresentar a tua vida e a tua casa diante de Deus, em nome de Jesus. E eu creio que o nosso Deus está operando. Estamos pedindo sabedoria ao Senhor. Então, escreve aqui nos comentários: Senhor, dá-nos sabedoria, dá-nos direção. Amém? Vamos orar. Senhor Deus e Pai, apresento diante de Ti agora cada pessoa que humildemente está pedindo sabedoria, que está pedindo direção, como está escrito na Tua palavra.
Humilhai-vos debaixo da potente mão de Deus, para que Ele vos exalte a seu tempo. Toda pessoa que entrou aqui nesta oração, que está pedindo direção, que está pedindo sabedoria, que está pedindo que o Senhor mostre o caminho, revela, Pai, esse caminho, abre os seus ouvidos espirituais, abre a sua visão, para que possam ver em nome de Jesus. Revela-te, Pai. Revela o caminho aos teus filhos que estão clamando aqui, e como diz a tua palavra, ao que clama tu respondes. Em nome de Jesus, também oro por aquele que está enfermo fisicamente, emocionalmente, por aquele que está lutando contra o câncer, contra a depressão, contra algo mal no seu corpo físico, uma alergia, uma dor, um problema nas pernas. Oro agora pelo milagre de Deus. Jesus, tu és Deus de maravilhas, e a tua palavra diz que imporíamos as mãos sobre os enfermos e eles sarariam. Que esta pessoa seja curada agora. Que o milagre de Deus a toque, que toda enfermidade, toda dor, todo mal vá embora. Oramos por uma restauração total e completa. Jesus, toca-os com o teu poder agora. Cada pessoa que está orando junto conosco, toca-os com o teu poder. Também oro para que nessa casa entre a saúde, para que entre a presença de Jesus Cristo, para que a luz de Deus ilumine a sala, os quartos, cada lugar. Oro também, Senhor, se há coisas ocultas que esta pessoa desconhece, que podem estar travando a sua vida, ou pessoas erradas que entraram no seu caminho e a estão freando, que o Senhor o revele. Oro para que as máscaras caiam e que a tua verdade ilumine cada espaço, cada canto da sua vida em nome de Jesus Cristo. Senhor, derrama do teu favor, derrama da tua graça. É o que te peço, Pai. Toca-os com o teu poder em nome de Jesus. Que a bênção de Deus Pai, de Deus Filho e de Deus Espírito Santo esteja contigo e com toda a tua família. Que Jesus Cristo esteja à nossa frente, na nossa retaguarda, à nossa direita e à nossa esquerda. E que o sangue de Jesus cubra a nossa vida, a nossa família de norte a sul e de leste a oeste. E profetizamos sabedoria. Senhor, dá-nos sabedoria, direção, prosperidade, avanço, favor, a tua voz. E também oramos pela salvação de todos os da nossa casa. Que todos tenham uma experiência com Jesus Cristo. Que a bênção de Deus Pai, de Deus Filho e de Deus Espírito Santo esteja contigo e com toda a tua família. Que Jesus Cristo esteja à nossa frente, na nossa retaguarda, à nossa direita e à nossa esquerda. E que o sangue de Jesus cubra a nossa vida, a nossa família de norte a sul e de leste a oeste, e profetizamos sabedoria. Senhor, dá-nos sabedoria, direção, prosperidade, avanço, favor, a tua voz. E também oramos pela salvação de todos os da nossa casa. Que todos tenham uma experiência com Jesus Cristo. Que todos aqueles, ó Deus, que entraram nesta oração, que fizeram este propósito, sejam tocados por ti e que toda a sua casa seja tocada também. Cada pessoa que se está colocando na brecha a favor da sua família, a favor do seu lar, eu te peço, Pai, abençoa e fortalece essa pessoa. E nós oramos em nome de Jesus declarando, Pai, que este mês será uma grande bênção. Este mês será um mês de descobertas, onde entraremos nas promessas que o Senhor tem para a nossa vida. Este mês será o mês de novas conexões, será o mês de oportunidades, será o mês em que o Senhor trará à memória pessoas que cruzaram o nosso caminho e essas pessoas nos abençoarão.
Declaramos em nome de Jesus a proteção de Deus e que todo tipo de emaranhados, de confusão, de conflito seja visitado agora pelo poder e ação do Espírito Santo. Desfaz as ataduras, Pai, desfaz contrariedades, as existências do mal, e nós pedimos a Tua bênção em nome de Jesus Cristo. Glória a Deus. Que Deus te abençoe, que Deus abençoe a tua casa e que Deus abençoe também toda a tua família. Quero compartilhar uma palavra contigo que está em Gênesis capítulo 13, versículos 14 e 15. Diz assim: levanta agora os teus olhos e olha desde o lugar onde estás para o norte, o sul, o oriente e o ocidente. Porque toda esta terra que vês, eu te darei a ti e à tua descendência para sempre. Deus não mostra o que vais passar, mas sim aonde vais chegar. Olha que tremendo isso. Deus não mostra o que vais passar, mas sim mostra onde vais chegar. O Senhor disse a Abraão: olha para o norte, olha para o sul, olha para o ocidente, olha para o oriente, olha para todos esses lados. Eu te darei tudo, Abraão. Eu vou te abençoar com tudo, Abraão. Vais ser abençoado. Mas Deus não falou a Abraão dos problemas que ia ter com Ló, dos problemas que ia ter com Abimeleque, nem dos problemas que ia ter com Agar, com Ismael e de tantas outras coisas que aconteceram na sua vida. Então, quando Deus nos dá uma promessa, Ele nos revela o futuro. Ele diz o que vai fazer, o que vai realizar, as coisas tremendas que podem acontecer na nossa vida. Mas não nos fala do processo. Lembras-te de José? José recebeu um sonho da parte de Deus, e o sonho que ele teve foi que o seu feixe se levantava no campo, e os feixes dos seus irmãos também se levantavam, mas inclinavam-se diante dele e o rodeavam. Nesse sonho havia uma promessa de Deus de que ele governaria sobre os seus irmãos, que prosperaria mais do que eles, que Deus o colocaria como cabeça. E José pensou: a minha vida está feita. A minha vida será maravilhosa. Algo semelhante ao que aconteceu com Abraão. O Senhor prometeu-lhe coisas tão lindas, tão maravilhosas. E com José não foi diferente. Só que, quando começou a caminhar em direção ao cumprimento da promessa, vieram os problemas, os desafios, os processos. Olha tudo o que José passou. Foi vendido pelos seus irmãos como escravo. Depois acabou trabalhando numa fazenda. Ali foi injustamente acusado pela mulher e foi parar na prisão. Só depois, mais à frente, pôde assumir o que Deus tinha dito, o que Deus lhe tinha revelado. Por que Deus faz estas coisas? Por que não nos diz o passo a passo do caminho? Por que não nos revela o processo? Por que não nos fala de tudo o que teremos de enfrentar? Do que teremos de renunciar, das pessoas com quem teremos problemas? Por que Deus não revela essa parte? Sabes por quê? Porque Ele quer que tenhamos sempre os olhos postos no futuro, sempre na imagem que nos mostrou. Isso foi o que susteve Abraão na sua fé. Isso foi o que manteve José firme. A promessa é o que nos ajuda a atravessar os vales, a superar os processos, a vencer os dias difíceis, os dias em que pensamos que já não aguentamos mais. A promessa de Deus é alento para ti. Tem força, tem um ânimo especial. Está carregada do favor e do poder de Deus para te suster nos tempos de dificuldade. Por isso, se Deus te deu uma promessa e não te mostrou o processo, fica em paz. É assim que Ele obra.
Esse é o modo de Deus para que não desesperes. Eu ponho-me a pensar, se Deus me tivesse mostrado tudo o que ia acontecer, todos os desafios, as traições, as noites de choro, as privações e tantas outras coisas, será que teria aceitado o chamado? Ou talvez tivesse escolhido outro caminho? A maioria diria, não, eu teria aceitado igual. Mas se Deus nos mostrasse cada detalhe, talvez não aceitássemos da mesma maneira. Devemos entender que se Deus te disse que vai restaurar o teu casamento, isso não significa que não terás noites de choro, que não terás de dobrar os joelhos e clamar, que não terás de buscar sabedoria, conselho ou períodos mais longos de oração. A promessa é magnífica, extraordinária, mas depois vem o processo e se tens a promessa, agarra-te a ela, porque ela te ajudará a atravessar o processo. É por isso que a Bíblia diz, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estarás comigo. A promessa de Deus aponta para onde vais chegar. Não é onde já chegaste, mas para onde vais chegar. E chegarás se não desistires. Deus fala do prêmio, da conquista, do futuro, do que tem reservado para ti. Mas agora deves manter os olhos no que Ele te prometeu, no prêmio. É igual com a nossa salvação. Já somos salvos por Jesus. Mas, quando receberemos a plenitude desse prêmio? Quando partirmos deste mundo. É por isso que dizemos não ao pecado, não ao que tenta desviar-nos, porque anelamos que quando o Senhor nos chamar, possamos aceder à eternidade e desfrutar de tudo o que prometeu. Já somos salvos, mas só desfrutaremos da plenitude no final. Por isso, os nossos olhos devem estar na promessa. E qual é a promessa que Deus tem para ti? Conheces essas promessas? Por isso é tão importante ler a Bíblia. Ali estão as promessas de Deus. Que profecias recebeste da parte dele? Que sonhos proféticos tiveste? Tudo isso deve ser o teu combustível nos momentos de vale, de dificuldade, para que não desistas, mas que permaneças firme, crendo que Deus tem boas promessas para a tua vida e que o que hoje atravessas passará por completo, porque Deus está contigo. Aquele que te deu a promessa também está contigo. Escreve isto nos comentários. Quem me deu a promessa também está comigo. Que palavra tão formosa! Esta é a palavra para a tua vida. Tu crês nela? Se crês nesta palavra profética, declara, eu creio. Agora quero declarar o Salmo 91, diz assim, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas, e debaixo das suas asas te confiarás. A sua verdade será o teu escudo e broquel. Não terás medo do terror de noite, nem da seta que voa de dia, nem da peste que anda na escuridão, nem da mortandade que assola ao meio-dia. 1000 cairão ao teu lado, e 10.000 à tua direita, mas não chegará a ti. Somente com os teus olhos contemplarás, e verás a recompensa dos ímpios. Porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio. No Altíssimo fizeste a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda. Porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos,
para que não tropeces com o teu pé em pedra. Pisarás o leão e a cobra, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente. Porquanto tão encarecidamente me amou, também eu o livrarei, pô-lo-ei em retiro alto, porque conheceu o meu nome. Ele me invocará, e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, dela o retirarei e o glorificarei. Farta-lo-ei com longura de dias, e lhe mostrarei a minha salvação. Eu quero agora orar por ti. Quero apresentar a tua vida e a tua casa diante de Deus, em nome de Jesus. E eu creio que o nosso Deus está operando. Estamos pedindo sabedoria ao Senhor. Então, escreve aqui nos comentários: Senhor, dá-nos sabedoria, dá-nos direção. Amém. Vamos orar. Senhor Deus e Pai, apresento diante de Ti agora cada pessoa que humildemente está pedindo sabedoria, que está pedindo direção, como está escrito na Tua palavra. Humilhai-vos debaixo da potente mão de Deus, para que Ele vos exalte a seu tempo. Toda pessoa que entrou aqui nesta oração, que está pedindo direção, que está pedindo sabedoria, que está pedindo que o Senhor mostre o caminho, revela, Pai, esse caminho, abre os seus ouvidos espirituais, abre a sua visão para que possam ver em nome de Jesus. Revela-te, Pai, revela o caminho aos teus filhos que estão clamando aqui, e como diz a tua palavra, ao que clama tu respondes. Em nome de Jesus, também oro por aquele que está enfermo fisicamente, emocionalmente, por aquele que está lutando contra o câncer, contra a depressão, contra algo mal no seu corpo físico, uma alergia, uma dor, um problema nas pernas. Oro agora pelo milagre de Deus. Jesus, Tu és Deus de maravilhas, e a Tua palavra diz que imporíamos as mãos sobre os enfermos e eles sarariam. Que esta pessoa seja curada agora. Que o milagre de Deus a toque, que toda enfermidade, toda dor, todo mal vá embora. Oramos por uma restauração total e completa. Jesus, toca-os com o Teu poder agora. Cada pessoa que está orando junto conosco, toca-os com o Teu poder. Também oro para que nessa casa entre a saúde, para que entre a presença de Jesus Cristo, para que a luz de Deus ilumine a sala, os quartos, cada lugar. Oro também, Senhor, se há coisas ocultas que esta pessoa desconhece, que podem estar travando a sua vida, ou pessoas erradas que entraram no seu caminho e a estão freando, que o Senhor o revele. Oro para que as máscaras caiam e que a Tua verdade ilumine cada espaço, cada canto da sua vida, em nome de Jesus Cristo. Senhor, derrama do Teu favor, derrama da Tua graça. É o que te peço, Pai. Toca-os com o Teu poder em nome de Jesus. Que a bênção de Deus Pai, de Deus Filho e de Deus Espírito Santo esteja contigo e com toda a tua família. Que Jesus Cristo esteja à nossa frente, na nossa retaguarda, à nossa direita e à nossa esquerda. E que o sangue de Jesus cubra a nossa vida, a nossa família de norte a sul e de leste a oeste, e profetizamos sabedoria. Senhor, dá-nos sabedoria, direção, prosperidade, avanço, favor, a Tua voz. E também oramos pela salvação de todos os da nossa casa. Que todos tenham uma experiência com Jesus Cristo. Que todos aqueles, ó Deus, que entraram nesta oração, que fizeram este propósito, sejam tocados por Ti e que toda a sua casa seja tocada também. Cada pessoa que se está colocando na brecha a favor da sua família, a favor do seu lar, eu te peço, Pai, abençoa e fortalece essa pessoa. E nós oramos em nome de Jesus declarando: Pai, que este mês será uma grande bênção,
Este mês será um mês de descobertas, onde entraremos nas promessas que o Senhor tem para a nossa vida. Este mês será o mês de novas conexões, será o mês de oportunidades, será o mês em que o Senhor trará à memória pessoas que cruzaram o nosso caminho, e essas pessoas nos abençoarão. Declaramos em nome de Jesus a proteção de Deus e que todo tipo de emaranhados, de confusão, de conflito, seja visitado agora pelo poder e ação do Espírito Santo. Desfaz as ataduras, Pai, desfaz contrariedades, as existências do mal, e nós pedimos a Tua bênção em nome de Jesus Cristo. Glória a Deus. Que Deus te abençoe, que Deus abençoe a tua casa e que Deus abençoe também toda a tua família. Quero compartilhar uma palavra contigo que está em Gênesis capítulo 13, versículos 14 e 15. Diz assim: Levanta agora os teus olhos e olha desde o lugar onde estás, para o norte, o sul, o oriente e o ocidente. Porque toda esta terra que vês, eu te darei a ti e à tua descendência para sempre. Deus não mostra o que vais passar, mas sim aonde vais chegar. Olha que tremendo isso. Deus não mostra o que vais passar, mas sim mostra onde vais chegar. O Senhor disse a Abraão: olha para o norte, olha para o sul, olha para o ocidente, olha para o oriente, olha para todos esses lados. Eu te darei tudo, Abraão. Eu vou te abençoar com tudo, Abraão. Vais ser abençoado. Mas Deus não falou a Abraão dos problemas que ia ter com Ló, dos problemas que ia ter com Abimeleque, nem dos problemas que ia ter com Agar, com Ismael e de tantas outras coisas que aconteceram na sua vida. Então, quando Deus nos dá uma promessa, Ele nos revela o futuro. Ele diz o que vai fazer, o que vai realizar, as coisas tremendas que podem acontecer na nossa vida. Mas não nos fala do processo. Lembras-te de José? José recebeu um sonho da parte de Deus, e o sonho que ele teve foi que o seu feixe se levantava no campo, e os feixes dos seus irmãos também se levantavam, mas inclinavam-se diante dele e o rodeavam. Nesse sonho havia uma promessa de Deus de que ele governaria sobre os seus irmãos, que prosperaria mais do que eles, que Deus o colocaria como cabeça. E José pensou: a minha vida está feita. A minha vida será maravilhosa. Algo semelhante ao que aconteceu com Abraão. O Senhor prometeu-lhe coisas tão lindas, tão maravilhosas. E com José não foi diferente. Só que quando começou a caminhar em direção ao cumprimento da promessa, vieram os problemas, os desafios, os processos. Olha tudo o que José passou. Foi vendido pelos seus irmãos como escravo. Depois acabou trabalhando numa fazenda. Ali foi injustamente acusado pela mulher e foi parar na prisão. Só depois, mais à frente, pôde assumir o que Deus tinha dito, o que Deus lhe tinha revelado. Por que Deus faz estas coisas? Por que não nos diz o passo a passo do caminho? Por que não nos revela o processo? Por que não nos fala de tudo o que teremos de enfrentar? Do que teremos de renunciar? Das pessoas com quem teremos problemas? Por que Deus não revela essa parte? Sabes por quê? Porque Ele quer que tenhamos sempre os olhos postos no futuro, sempre na imagem que nos mostrou. Isso foi o que susteve Abraão na sua fé. Isso foi o que manteve José firme. A promessa. A promessa é o que nos ajuda a atravessar os vales, a superar os processos, a vencer os dias difíceis, os dias em que pensamos que já não aguentamos mais.
A promessa de Deus é alento para ti. Tem força, tem um ânimo especial. Está carregada do favor e do poder de Deus para te suster nos tempos de dificuldade. Por isso, se Deus te deu uma promessa e não te mostrou o processo, fica em paz. É assim que Ele obra. Esse é o modo de Deus para que não desesperes. Eu ponho-me a pensar, se Deus me tivesse mostrado tudo o que ia acontecer, todos os desafios, as traições, as noites de choro, as privações e tantas outras coisas, será que teria aceitado o chamado? Ou talvez tivesse escolhido outro caminho? A maioria diria, não, eu teria aceitado igual. Mas, se Deus nos mostrasse cada detalhe, talvez não aceitássemos da mesma maneira. Devemos entender que se Deus te disse que vai restaurar o teu casamento, isso não significa que não terás noites de choro, que não terás de dobrar os joelhos e clamar, que não terás de buscar sabedoria, conselho ou períodos mais longos de oração. A promessa é magnífica, extraordinária, mas depois vem o processo e se tens a promessa, agarra-te a ela, porque ela te ajudará a atravessar o processo. É por isso que a Bíblia diz, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estarás comigo. A promessa de Deus aponta para onde vais chegar. Não é onde já chegaste, mas para onde vais chegar. E chegarás se não desistires. Deus fala do prêmio, da conquista, do futuro, do que tem reservado para ti. Mas agora deves manter os olhos no que Ele te prometeu, no prêmio. É igual com a nossa salvação. Já somos salvos por Jesus. Mas quando receberemos a plenitude desse prêmio? Quando partirmos deste mundo. É por isso que dizemos não ao pecado, não ao que tenta desviar-nos, porque anelamos que quando o Senhor nos chamar, possamos aceder à eternidade e desfrutar de tudo o que prometeu. Já somos salvos, mas só desfrutaremos da plenitude no final. Por isso, os nossos olhos devem estar na promessa. E qual é a promessa que Deus tem para ti? Conheces essas promessas? Por isso é tão importante ler a Bíblia. Ali estão as promessas de Deus. Que profecias recebeste da parte dele? Que sonhos proféticos tiveste? Tudo isso deve ser o teu combustível nos momentos de vale, de dificuldade, para que não desistas, mas que permaneças firme, crendo que Deus tem boas promessas para a tua vida e que o que hoje atravessas passará por completo, porque Deus está contigo. Aquele que te deu a promessa também está contigo. Escreve isto nos comentários. Quem me deu a promessa também está comigo. Que palavra tão formosa! Esta é a palavra para a tua vida. Tu crês nela? Se crês nesta palavra profética, declara, eu creio. Agora quero declarar o Salmo 91, diz assim, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas, e debaixo das suas asas te confiarás. A sua verdade será o teu escudo e broquel. Não terás medo do terror de noite, nem da seta que voa de dia, nem da peste que anda na escuridão, nem da mortandade que assola ao meio-dia. 1000 cairão ao teu lado, e 10.000 à tua direita, mas não chegará a ti. Somente com os teus olhos contemplarás, e verás a recompensa dos ímpios. Porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio.
no Altíssimo fizeste a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda. Porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropeces com o teu pé em pedra. Pisarás o leão e a cobra, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente. Porquanto tão encarecidamente me amou, também eu o livrarei, pô-lo-ei em retiro alto, porque conheceu o meu nome. Ele me invocará, e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, dela o retirarei, e o glorificarei. Farta-lo-ei com longura de dias, e lhe mostrarei a minha salvação. Eu quero agora orar por ti. Quero apresentar a tua vida e a tua casa diante de Deus, em nome de Jesus. E eu creio que o nosso Deus está operando. Estamos pedindo sabedoria ao Senhor. Então, escreve aqui nos comentários: Senhor, dá-nos sabedoria, dá-nos direção. Amém? Vamos orar. Senhor Deus e Pai, apresento diante de Ti agora cada pessoa que humildemente está pedindo sabedoria, que está pedindo direção, como está escrito na Tua palavra. Humilhai-vos debaixo da potente mão de Deus, para que Ele vos exalte a seu tempo. Toda pessoa que entrou aqui nesta oração, que está pedindo direção, que está pedindo sabedoria, que está pedindo que o Senhor mostre o caminho, revela, Pai, esse caminho, abre os seus ouvidos espirituais, abre a sua visão, para que possam ver em nome de Jesus. Revela-te, Pai. Revela o caminho aos teus filhos que estão clamando aqui, e como diz a tua palavra, ao que clama tu respondes. Em nome de Jesus, também oro por aquele que está enfermo fisicamente, emocionalmente, por aquele que está lutando contra o câncer, contra a depressão, contra algo mal no seu corpo físico, uma alergia, uma dor, um problema nas pernas. Oro agora pelo milagre de Deus. Jesus, Tu és Deus de maravilhas, e a Tua palavra diz que imporíamos as mãos sobre os enfermos e eles sarariam. Que esta pessoa seja curada agora. Que o milagre de Deus a toque, que toda enfermidade, toda dor, todo mal vá embora. Oramos por uma restauração total e completa. Jesus, toca-os com o Teu poder agora. Cada pessoa que está orando junto conosco, toca-os com o Teu poder. Também oro para que nessa casa entre a saúde, para que entre a presença de Jesus Cristo, para que a luz de Deus ilumine a sala, os quartos, cada lugar. Oro também, Senhor, se há coisas ocultas que esta pessoa desconhece, que podem estar travando a sua vida, ou pessoas erradas que entraram no seu caminho e a estão freando, que o Senhor o revele. Oro para que as máscaras caiam e que a Tua verdade ilumine cada espaço, cada canto da sua vida em nome de Jesus Cristo. Senhor, derrama do Teu favor, derrama da Tua graça. É o que te peço, Pai. Toca-os com o Teu poder em nome de Jesus. Que a bênção de Deus Pai, de Deus Filho e de Deus Espírito Santo esteja contigo e com toda a tua família. Que Jesus Cristo esteja à nossa frente, na nossa retaguarda, à nossa direita e à nossa esquerda. E que o sangue de Jesus cubra a nossa vida, a nossa família de norte a sul e de leste a oeste. E profetizamos sabedoria. Senhor, dá-nos sabedoria, direção, prosperidade, avanço, favor, a Tua voz. E também oramos pela salvação de todos os da nossa casa. Que todos tenham uma experiência com Jesus Cristo.